Boa tarde, gente! Começa agora e ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Vida de Televisão e pelo YouTube, mais um programa Bendita a Hora. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim, poder substituir meus amigos aqui na Rede Vida, o Padre Juarez e o Padre Marcos, pessoas que eu amo muito, que eu admiro, uma responsabilidade muito grande, mas é também um prazer, uma alegria estar aqui em contato com essa equipe maravilhosa, com o Rodolfo, nosso produtor aqui, os cinegrafistas, toda a equipe. Gente, é um clima muito bacana mesmo. Eu agradeço a Deus. Aliás, um coração agradecido, né? Conquista muita coisa, né, gente? Gratidão é gratidão, tá bom? Então, esse coração grato aqui também está agradecido a você, que vê aqui esse programa, que está conosco, que espera todos os dias também por esse horário. Você já ouviu falar de orientação parental? Esse tipo de orientação é muito importante para os pais, verdade? Pois busca conduzi-los sobre uma visão mais aprimorada, né? De como integrar melhor os seus filhos, aplicando medidas educativas com o objetivo de ajudá-los da melhor forma, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos ter também algumas notícias do dia, os vídeos que bombam na internet e muita informação. Você é mãe nova, né? Acabou de ser mãe, seus filhos ainda são crianças, né? Ou então já são adolescentes, ou você é como eu, por exemplo, chegou na casa dos 60, os filhos já cresceram, até já saíram de casa e agora começam a chegar os netos. Então o programa é para nós, porque muitas vezes nós tivemos a nossa chance e nós sempre fomos e sempre seremos marinheiros em primeira viagem, né? Então eu tive 3 filhos, cada um diferente do outro, cada um veio numa época da minha vida e em todas as 3 gestações da minha esposa, todos os 3 filhos que eu tive, estava eu ali de novo, tendo que aprender tudo de novo, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Hoje eu sou avô, tenho 2 netinhas e quando os filhos vão lá em casa, aliás, o filho Felipe vai em casa com as 2 netinhas, eu tento dar meus pitacos lá, mas também eu tenho que manter, né, certo limite nas minhas considerações, porque afinal de contas o vô é aquele que pega, brinca, mas um pouco depois devolve, né? Quem cria, quem educa mesmo, está ali de novo meu filho, que também, assim como eu, está vivendo um novo na vida dele. Agora, existem pessoas que estudam sobre isso, né? Que aprimoram seus conhecimentos e que nos orientam para que nós possamos diminuir a nossa margem de erros, né? Tem coisa que a gente fala, depois repensa, não podia ter falado, tem coisa que a gente faz, olha, puxa, não devia ter feito, e a gente quer uma segunda chance. Então, não tem segunda chance. A gente ou acerta ou erra da primeira, mas depois a gente vai, né, curando, né? Vai consertando num bom sentido da palavra, não que vai deixar igualzinho como era, mas a gente fala de novo, de uma forma diferente, a gente vai aprendendo e vai suavizando aqueles pequenos traumas, aquelas pequenas marcas que já houveram lá no passado. É sobre isso que nós vamos também tratar no programa de hoje, tá legal? Mas antes, nós temos o pensamento do dia, tá legal? Põe na tela aqui pra gente, vamos ver o que a gente vai... Olha só que legal. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Não é legal, gente? Madre Teresa de Calcutá. É isso. Faça o bem. Insista sempre em fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Afinal de contas, uma pessoa que vive assim, a misericórdia, o reconhecimento, né, as amizades vão sempre acompanhar esse tipo de gente ao longo da vida, né? Aquelas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem e sem esperar reconhecimento. Mas o reconhecimento chega. Ao longo da vida a gente vai colhendo os frutos que a gente plantou. Tá bom? Beleza? Vamos começar para valer o nosso programa? Está aqui comigo 2 pessoas que se conhecem, são praticamente vizinhas ali de bairro. Como é que é o nome do bairro mesmo? Pompeia, Perdizes ali. Eu estou aqui com a Cris Negrão
Faria, psicopedagoga, né? E a sua amiga, grande amiga, a Raquel Lemos, profissional da área de medicina bioenergética. Uau, gente, que bacana. O que essas duas têm em comum? Gente, a Cris, vou ler aqui para você, pós-graduada em psicopedagogia, ou para mim é difícil de falar, psicopedagogia e arteterapia, facilitadora em comunicação empática e palestrante com foco em família e também em casais. Também está se formando em psicologia e como orientadora parental neuroconsciente, né? E como elas são amigas, né? Nada melhor do que uma amiga procurar uma outra amiga e pedir um conselho, né? E aí, poxa, mas eu estou pedindo conselho para uma amiga que está se especializando nisso, então deixa eu aproveitar. E acabou que a nossa querida Raquel se transformou num case de sucesso da Cris. Gente, é muito bacana. Eu conheço a Cris desde 2000, nós fizemos a Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II, lá em Roma. E o ano que vem tem jubileu de prata, né? 25 anos. Vamos. Claro que nós vamos. Já falei pro Betão, ó, nessa nós vamos. Né? Já não somos mais jovens, ou tão jovens assim, mas queremos reviver aquilo que 25 anos atrás nós vivemos com o Papa João Paulo II, que hoje é santo. Nossa. Nós fizemos jornada com um santo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre outra coisa. Cris, explica para nós, primeiro, boa tarde. Né? Boa tarde, um prazer estar aqui de novo. Alegria muito grande, né? Já estivemos juntos no Acredite. Sim. Já foi ao ar o programa? Não, vai sexta agora. É? Tá bom, então. Era sexta passada. Isso, então. Sexta-feira agora, não Acredite, às 8h30 da noite, sexta-feira, aqui na Rede Vida, você vai ver o programa que eu gravei com a Cris também. Muito bacana, tá bom? Programa mais longo, muito bacana. Cris, explica para nós o que é essa orientação parental. É um termo assim meio que novo para a gente, né? O que acontece é a educação tradicional que a gente tinha na nossa época, baseada no castigo, na recompensa, no eu falei, tá falado, pronto, acabou. Faz o que eu falo, não, faz o que eu falo, não. Faça o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Alguma coisa assim. Mais ou menos assim. 1, 2, né? Essa educação mais pautada no medo, né? Pautada na recompensa mesmo, nessa troca, a gente foi percebendo que ela não era tão eficiente em relação ao autoconhecimento nosso, né? Tanto que hoje a gente vê quantos buracos aí tem no nosso emocional, na nossa autoestima. E aí alguns estudos foram acontecendo e foram mostrando como a gente pode fazer uma educação de uma maneira mais respeitosa, assertiva. Muita gente pensa que essa comunicação empática é muito permissiva. Não tem nada a ver com permissividade, mas tem a ver com empatia, com perceber o nosso filho. E a Raquel um dia veio e falou: Cris, deixa eu conhecer isso aí que você está trabalhando. Ela tem 2 filhos, ela vai contar um pouquinho. Raquel, como é que é essa experiência? Primeiro de ter uma amiga, né, que já é já é de praxe a gente pedir conselho para amigo, né? Ô, meu amigo, estou passando por isso. Hoje mesmo conversei com um grande amigo de mais de 20 anos e eu pedi alguns conselhos para ele, sabe? E é legal que o amigo chega e fala a verdade, né? Sem dó. O amigo de verdade fala a verdade. Ele fala sem dó. Ele fala, não, Douglas, acho que você está errado nisso. Tá bom. Mas agora, pedir um conselho a uma amiga que está se especializando no assunto. Como é que está sendo essa... E hoje de manhã tive uma situação, né? E aí já penso na Cris, daquela tela azul, fala, o que eu faço agora? Aí eu já penso na Cris, se eu pudesse teria ela aqui no meu ombrinho dando dicas. Mas assim, toda a jornada que a gente fez, inclusive estava a Débora junto, né, quando a gente fez o curso, foi de grande descoberta para mim. E o que eu acho muito legal é que na metodologia dessa comunicação empática, ela serviu e muito para como abordar com os meus filhos, mas ela serve também para outras situações. Então, quando eu estou ouvindo um paciente na clínica, ela serve. Quando eu estou ouvindo, às vezes, meus pais comentando alguma coisa, serve.
E no início do programa você comentou um pouquinho sobre ser avós. O que foi mais legal é que depois que eu comecei com a Cris, a minha mãe pegou o curso online da Cris e se interessou também por assistir, justamente para poder falar a mesma linguagem, porque é realmente uma mudança de paradigma, e a Cris falou um ponto importante, não é a permissividade, mas, por exemplo, o caso da toalha hoje é fácil com o meu filho mais velho. O que é o caso da toalha? Ao invés de eu dar bronca e falar um monte de coisas sobre a toalha fora do lugar... 1000 vezes. Exatamente. Que não pode deixar essa toalha em cima da cama, no chão, alguma coisa assim. A gente fez a casinha da toalha. Então eu vejo a toalha fora do lugar, eu falo, Rafael, a toalha tá comunicado. Ele já sabe o que ele tem que fazer, ele tem que colocar. E o legal do mais novo é que ele copia, né? Então isso é super bacana. Mas, Rafael, os brinquedos, aí ele já vai colocando lá do jeitinho dele. Então, isso é muito bacana. E o fato de você dar autonomia para a criança. Então, quando eu convido eles a arrumarem comigo, eles me ajudam na organização depois. Então, não é uma hierarquia, algo vindo de cima para baixo, mas é algo, eu comentei sobre tempo, né? Algo que a gente, com o tempo, cria juntos, e a partir daí é uma responsabilidade deles também, ela não é só minha, então já é compartilhada. Acho que quando eu me lembro, quando eu era pequeno, existia assim parecia uma casa de italianos, né? O volume era muito alto, e a gente às vezes fazia umas confusões entre eu e meus irmãos, por nada, lógico, né? Mas virava discussão rapidinho, e a mãe sempre tinha que entrar, e ela entrava falando mais alto do que todos já estavam falando alto. E aí, muitas vezes, isso se tornava, por nada, uma grande discussão. Essa comunicação empática, ela visa também diminuir esse atrito, aquele batimento de porta, chutou o cachorro, puxou o rabo do gato, aquela coisa que chega uma hora que ninguém entende mais o que está acontecendo. É isso, diminui um pouquinho essa tensão? Totalmente, porque a educação tradicional, a gente é inimigo, né? Inimigo não, são desejos opostos, a gente quer ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Exatamente. Vamos ver quem vai ganhar. E fica aí, tem horas que a gente até falava, né? Ai, tá me testando, tá querendo me tirar do sério. E não é isso que está acontecendo, né? A neurociências também explica que a criança não tem o lobo pré-frontal, que planeja, que sabe o que vai acontecer depois, que tem toda essa organização. Demora para formar, né? Até os 25 anos, ela ainda está... Olha, eu fiquei passada quando eu vi que eram 25 anos. E aí a gente começa a entender porque que maioridade é com 21 anos, né? Você fala, poxa, porque a gente não está ainda pleno das nossas funções executivas, né, do nosso planejar. Então, quando a gente entende que a criança não tem condição de fazer aquilo, porque ela não tem maturidade cerebral para fazer, eu não vou ficar falando, pelo amor de Deus, quantas vezes eu preciso falar pela minha... Você vai falar um monte de vezes, porque ela não sabe fazer. E aí, isso que ela falou uma palavra, especialmente as mulheres, né? A gente faz um sermão cada vez que uma coisa... Já falei que você devia ter colocado... Filho, a toalha, entendeu? Assim, eu vou ter que falar que a toalha está no lugar errado. Agora, como que eu vou falar? Depois de já ter feito toda essa organização prévia, mostrando qual que é o lugar da toalha, por que que a gente coloca a toalha ali, depois eu vou precisar lembrar. Filho, a toalha. Muito mais simples. Bom, dá um tempinho aqui, já deu para perceber que lá em casa, acho que os problemas são todos exatamente iguais. Só muda realmente o endereço. Né? E essa afirmação aí, né? Ou essa pergunta já afirmando, filho, a toalha. Quer dizer, ela abrevia toda uma discussão em torno da toalha, do pano de chão, do rodo, né, da panela, de tudo. Mas a gente vai voltar aqui. Gente, olha o seguinte, eu tive a graça, olha, eu fui criado por 2 avós. Ai, que delícia. Vai servir um café para nós já, agora aqui? Aí, ó, tá servindo um cafezinho para nós aqui. Esse é o Rodolfo, meu filho, tá pensando o quê? Quem tem Rodolfo na equipe, tá bem na fita. E esse cafezinho foi ele que fez também, viu? Ó, se tiver ruim pode falar, mas não tá não. Todo dia aqui. Cris, mãe de primeira viagem, ela tá grávida agora, né? Ela ainda vai ter o bebê. Como é que ela pode se preparar
para entrar nessa fase? Porque depois que a fase chega, ela se instala, tem uma preparação? Existe alguma coisa que a gente pode se prever para entrar nessa fase tão rica da vida? Tem muita informação agora para pais, né? E eu acho que nesse primeiro momento eles estão mais preocupados com a gestação, dormir, como faz para dormir, como faz para amamentação e tal. Mas uma coisa que já dá para começar desde sempre é ajudar o bebê a conhecer os seus sentimentos, né? Porque a comunicação empática, ela tem muito isso, né? Ajudar a criança a perceber os sentimentos dela, perceber o gosto dela, né? A Raquel pode até contar da história do café da manhã na escola. Bom, a Raquel tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Qual o nome deles? O Rafael. Rafael de quantos 4 anos? 4 anos. Ele me pediu para fazer acho que era um tchau e um joinha para ele. Tá bom, aqui. hein, Rafael? Beijinho pra você, hein? Joinha, tchauzinho. Bate aqui. E o João, de 2 anos. Um de 4 e um de 2 anos. São, hein? E assim, sobre o respeito ao sentimento da criança, é um aprendizado todos os dias que eu tenho, né? E é muito fácil, aí eu digo para todas as mães, a gente está sempre tentando fazer o melhor e a gente escorrega, é fato. Então assim, eu venho de uma criação, na hora que você entra, eu comentei sobre a falta de tempo. Normalmente quando a gente está na pressão do tempo é a hora que você vai escorregar. E algumas vezes eu me pego escorregando e falo, tipo, o debate do calor e do frio é muito interessante porque acontece muito entre eu e os meninos. Eu sou friorenta e os 2 são super calorentos. Então lá fora tá frio e eu quero que eles vistam casaco e eles não querem vestir o casaco. E o fato da gente falar assim, não, vai vestir casaco porque tá frio, inconscientemente eu tô colocando para aquela criança uma mensagem dela não confiar no sentimento dela. O sentimento de um terceiro, independente de que esse terceiro seja eu e tenha a melhor das intenções. O meu sentimento sobrepõe ao dela quando eu a obrigo a sentir o que eu estou sentindo. Então, qual que é o ideal nessa situação? Eu dou 2 opções, você quer o casaco do Mickey ou você quer o casaco da raposa? O João é difícil, gente. O João é engraçado, na verdade. É o mais novo. Mais novo, 2 anos. Ele não tá com calor, ele não responde a um ou outro. O Rafael responde, o João não. E o que é o ideal? Eu sair com o casaco, ele vai chegar lá, ele vai experimentar a sensação de frio lá fora e eu coloco o casaco. E ele vai falar, mamãe, a senhora trouxe o meu casaco? Exato, e aí eu coloco. E algumas vezes não acontece, então eu brinco que me dá a tela azul, porque às vezes eu falo, não, vai vestir, não sei o que, eu falo, opa, mas peraí, eu tô passando a mensagem errada, não sei o que, eu dou aquela parada, agora o que eu faço? Não sei o que, eu tento racionalizar, muitas das vezes eu acabo rindo de mim mesma, eu pego o casaco e vou embora. É mais ou menos aquela situação que a gente vivia lá no passado, que quando a mãe da gente falava assim, olha, vai sair, leva o guarda-chuva, viu, porque vai chover. Mãe, como que vai chover, mãe? Olha o tamanho do sol. Boca, né? Olha, ouve o que eu tô dizendo, né? Leva. Não vou levar não, mãe. Aí voltava molhado, encharcado, principalmente chuva de verão. Aí chegava em casa, a mãe dizia, tá vendo? Você não me escuta. Raiva, né, que dá. Mas assim, independente dessa caminhada de aprendizagem, alguma coisa eu acabei passando, porque é super interessante, porque a gente estava na minha sogra agora, nas férias, e o Rafael chegou pro João e falou assim, eu tô com muita raiva de você, eu preciso do meu espaço. E todo mundo ficou mudo, e o Rafael saiu... Usou essas palavras? Exatamente, eu tô com muita raiva de você, porque ele queria brinquedo, enfim. É normal, brigas de irmão, natural, né? E ele saiu. Então é legal, porque o Rafael, ele conhece a emoção da raiva, ele sentiu a raiva, ele externou a raiva, e o João, eu quero o Rafael. Eu falei, agora você vai respeitar o espaço dele. Então o João ficou e o Rafael foi. Um tempo depois ele voltou sozinho e eles voltaram a brincar. Então isso é muito legal, porque você vai aplicando um dia, tem a cena do café da manhã, depois você tem um outro dia. E é o que a Cris falou, de fato, a gente consegue colocar isso desde bebê, porque eu fiz o curso com a Cris quando o João era muito bebê, né? E o Rafael já era maiorzinho. Então eles vão conhecendo, tendo essa autonomia, tendo a escolha, agora eu preciso do meu espaço, eu tô com raiva de você. Porque tá tudo certo você sentir raiva, né? Eu não posso voar no seu pescoço. É um sentimento. A gente tem que Exato. aprender, inclusive, por um tempo, dominá-lo. Dominá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos para algumas notícias que estão rolando no dia, porque eu tenho certeza que você também gosta de ficar
bem informado. Põe na tela pra gente, Rodolfo, as notícias do dia aí, vamos lá. Olha só, funcionário de restaurante finaliza ao tratar sem teto como ele merece. Ofereceu mesa e o melhor prato. Olha que coisa legal, gente. O cliente que viu tudo contou que o funcionário ofereceu ao sem teto o melhor prato do restaurante e disse que ia pagar. Gente, isso é boa notícia, né? As coisas boas acontecem. É que muitas vezes não são dadas essas boas notícias, mas elas acontecem no dia a dia. O ser humano, a gente tem que acreditar muito no ser humano. Né? Nem tudo está perdido não, viu? Tem gente boa aí espalhada por essa terra aí. Próxima notícia, vamos lá. Põe na tela para a gente isso. Pesquisa mostra que memória de macacos dura mais de 25 anos. Reconhecem amigos. A pesquisa internacional comprovou a capacidade de memória dos macacos e que eles conseguem se lembrar de amigos e parentes que não veem há décadas. Gente, você imagina então o cachorro, que é tido como o melhor amigo do... Como é que é o nome da A nega. A nega lá do... Gente, tem um cachorro lá na casa da Cris que é impressionante. Figura. Gente, que interessante, né? 25 anos de memória. Deus é perfeito, gente. Até no mundo animal, as coisas são muito bem feitas, né? Deus é maravilhoso. Vamos lá, próxima aí. Bancos deixam de oferecer transferências via DOC a partir desta segunda-feira. O tradicional meio de pagamento bancário estará encerrado hoje, às 22 horas. Febraban afirma que o modelo perdeu espaço para o Pix, claro, e espero que nunca venham a taxar o Pix, né, gente? Porque realmente o DOC era limitado, se não me engano, R$ 4.999, não podia ser mais que isso. Já o TED já pode ser um pouquinho mais. Então o DOC, que era uma das 5 mais usadas formas de transferência, hoje é o último dia dele. Morreu o DOC, gente. Hoje o DOC, às 22 horas, depois das 22 horas, ninguém mais faz DOC. Só TED, ainda o cheque existe, o Pix que está em alta e por aí afora. Vamos lá, próxima. Pacaembu não tem campo e arquibancada pronta. Então não vai ter jeito de fazer. Bom, vamos lá. Mesmo assim, a Federação Paulista de Futebol ainda não descartou oficialmente o local como palco da final da mais badalada competição das categorias de base do país, no próximo dia 25. Eu, se fosse a prefeitura, já descartaria totalmente essa possibilidade, porque vocês se lembram, uma vez, eu não lembro qual estádio que estava em reforma, e houve uma final da Copinha, e houve uma briga, e pegaram pau, barra de ferro, pedra, lembra-se disso? Teve morte. Então, olha, faz o seguinte, leva para a Luzinha, todo mundo gosta da Lusa, o campo da Lusa está ótimo. Não vamos fazer no Pacaembu, não. Deixa o Pacaembu para inaugurar do jeito que ele merece, tá bom? Não dá. Que dia que é hoje? Dia 16, até dia 25. Não, gente, esquece. Não tem como, esquece. Não vamos para o Pacaembu, não. O Pacaembu merece, pela história, essa fachada maravilhosa, né? Inclusive, nós estamos, um dos nossos endereços é a Rua Pacaembu aqui. A gente ama esse estádio, não precisa fazer isso, não. Vai para a Luzinha, todo mundo gosta da Lusa lá, né? Bem localizado, em frente à rodoviária do Tietê. Vamos lá, próxima aí. Lula sanciona lei que define bullying e cyberbullying como crimes. Gente, vocês estão lembrados que semana retrasada nós trouxemos aqui o advogado Juliano e ele justamente é o autor, né, de um livro que fala justamente sobre bullying e cyberbullying. E que bom que o presidente da República sancione essa lei. Então, a partir de agora é crime, né, o bullying e o cyberbullying. Isso tem agora, quem cometer esse ato está cometendo um crime mesmo. Recentemente tivemos uma menina que tirou a própria vida, né, por ter sido defamada nas redes sociais. Isso é bullying cibernético. Então não pode mesmo. Que bom, que bom. Mais uma? Acabou. Beleza. Vamos voltar aqui para a nossa conversa aqui. Ô Cris, criança, ela merece do pai e da mãe essa observação mais
mas meticulosa. Não é simplesmente da comida, né, da roupa, mas essa observação do pai no humor da criança, na personalidade da criança. Eu estou vendo que a Raquel, acho que ela pegou direito, está pegando direitinho o curso, né? Ela está fazendo a leitura correta do João e do Rafael. Do Rafael. Essa leitura, Cris, como é que a mãe faz essa leitura no dia a dia com a criança? Eu estava vendo, né, essa notícia do cyberbullying, do bullying. A criança, para ela conseguir se desenvolver de uma maneira saudável, tanto física como psiquicamente, o que ela precisa? Ela precisa estar segura. Ela precisa estar segura tanto emocionalmente como fisicamente. Então, se ela se sente ameaçada, se ela se sente inferior, se ela se sente... todos esses sentimentos que vão fazer com que ela fique, a gente diz, esse estado de alerta, né, não vão favorecer a aprendizagem da criança. Né? Então, nós como adultos, aí não só os pais, mas os professores, a gente precisa proporcionar esse ambiente seguro para a criança. Né? Então, criança ela busca, a gente percebe pelo olhar dela, né? Ela busca essa segurança no adulto, né? A criança busca um reconhecimento, a criança busca um elogio, a criança busca ser autônoma, porque quando ela consegue fazer as coisas sozinha, ela se sente muito capaz. Tem um termo que eu gosto muito, que chama banco emocional. Banco emocional. O que seria o banco emocional? Quanto mais você ajuda a criança a se sentir capaz, por meio disso que eu falei, do elogio, de propiciar autonomia, por não só criticar. Porque muitas vezes nós pais, nessa ânsia de educar, a gente só dá bronca. A gente só quer corrigir, Exatamente. A gente não quer orientar. A gente mais corrige, ou seja, espera errar para corrigir, do que orientar para acertar. Por exemplo, essa questão da toalha, né? Normalmente, a gente acaba corrigindo quando a toalha não está no lugar certo. Aliás, isso aí serve para o marido também, né? Também. A gente corrige quando a toalha não está no lugar certo. Será que a gente elogia quando está no lugar certo? Então, isso é um banco emocional. Puxa, filho, que legal, você deixou a toalha estendida lá onde a gente combinou. E a gente não faz muito isso, né, Raquel? E sobre o elogio, acho que tem um ponto bem interessante que a Cris trata no curso, que é o elogio gratuito, aquele elogio bobo. E o Rafael está bem na fase dos desenhos. Então, é o fato de você estar presente, se conectar com a criança para entender qual é a devolutiva adequada para aquele desenho. Porque às vezes ele fez um monstro horrível, você fala, nossa, que desenho lindo. Não, ele fez um monstro assustador e horrível. Então, esse elogio gratuito, não, tem que ser um elogio sincero e honesto. E acho que uma das dicas preciosas é você descrever o que você está vendo. Entendeu? O Rafael gosta muito de verde, então ele fez um desenho em verde, o traço estava super firme, os dentinhos, não sei o quê. Eu falei, nossa, filho, quantos dentes? Porque realmente, às vezes eu não sei exatamente o que ele ainda desenhou. Mãe, você viu? É um monstro. Eu falei, nossa, que monstro assustador, porque ele já tinha me dito que era um monstro assustador. Mas eu descrevi os dentes, falei que estava em verde, e aí ele me deu a dica. Entendeu? Outro dia ele fez um Homem-Aranha, ficou muito bem feito. Mas você estar presente, ouvir a criança e esperar também a devolutiva dela. Porque, ai, nossa, que coisa linda, mas eu nem olhei para o desenho. Às vezes estou focada no celular, focada no que fazer na casa e nem olhei para a criança. Ela quer se olhar, né? Esse elogio pode fazer a diferença naquilo que nós chamamos lá na frente de aptidão, né? Sobre aquele dom especial da criança. Mas nós vamos para um pequeno intervalo agora e no próximo bloco tem mais Bendita Hora com esse assunto maravilhoso. Não mude de canal, fica com a gente. Rapidinho a gente já volta.